É hora de falar de esporte por aqui. Oi, Suzana. Oi, Polito. Oi para quem está em casa acompanhando. O Figueirense voltou a vencer, um alívio aí para o torcedor e dinheiro no caixa também para o time. Bora lá. Um pouco de alegria para o torcedor, né? Com certeza. Vamos começar então falando do Figueirense, porque ele voltou a jogar pela Copa do Brasil depois de 4 anos. Apesar do momento conturbado dentro e fora dos gramados, o Furacão do Estreito conseguiu avançar de fase na competição. O Heitor Machado acompanhou a partida de perto e traz todos os detalhes pra gente. Fala, Heitor! Oi, Suzan, tudo bem? Um abraço para você, para todos que nos acompanham no Balanço Geral. O Figueirense fez o dever de casa aqui no estádio Orlando Scarpelli, venceu o Azures por 1-0 e garantiu vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Foi um jogo super agitado, movimentado na primeira etapa, cheio de chances no segundo tempo, tanto por parte do Figueirense quanto por parte da equipe do Paraná. Mas o Figueira chegou ao gol no primeiro tempo, aos 10 minutos, cruzamento na área, a bola sobrou e o Igor Bolt conseguiu finalizar, abriu o placar para o Figueirense nesse confronto de segunda fase de Copa do Brasil. O Figueira avança para enfrentar a equipe do Amazonas. Jogo único na semana que vem, assim como foi diante da equipe do Azures, mas dessa vez fora de casa, o jogo em Manaus, valendo uma vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Antes disso, claro, o Alvinegro tem o seu compromisso na sexta-feira contra o Carlos Renault pela última rodada do quadrangular do rebaixamento. Susan, volto contigo. Obrigada, Heitor, pelas informações. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, o Figueirense jogou bem, fez o dever de casa, tivemos ali um bom desempenho, venceu o Azures, garantiu dinheiro, garantiu classificação. Quais pontos a gente pode destacar do time que entrou em campo ontem? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Susan, principalmente uma evolução desde o jogo contra o Joinville no Campeonato Catarinense para esta Copa do Brasil em termos de competitividade. Ainda tem muito a melhorar. Mas vamos analisar esse jogo. O Figueirense fez uma partida, principalmente no primeiro tempo, de muita eficiência. Uma equipe que melhorou também em desempenho, inclusive naquilo que a gente cobrava, tanto no portal ND+, no jornal ND e aqui no Balanço Geral e no Clube da Bola na NDTV Record. A questão do Figueirense ter mais agressividade, ser um time mais de imposição no ataque e finalizar mais, coisa que não acontecia, né, nos últimos jogos. Você está vendo aí os lances na sua tela, teve muitas oportunidades perdidas, inclusive o atacante Kaique Moreno, né, muito experiente, perdeu algumas oportunidades incríveis na cara do goleiro da equipe do Azures. Mas temos que destacar essa questão da competitividade. Foi uma equipe que lutou pelos espaços dentro de campo. Por exemplo, o Igor Bolt, destaque na partida não só pelo gol, saiu exausto, com câimbras. Teve jogadores vibrando, o banco de reservas interagindo. Foi um time mais organizado, compacto e poderia ter terminado, viu, Suzan? Só o primeiro tempo, já uns 3-0. Mas, claro, o segundo tempo, você vai deixando o placar magro, o jogo fica tenso e a pressão final da equipe do Azures assustou. Importante é 1.700.000 para o caixa para uma equipe, um clube que está com dificuldades financeiras, muito importante. Também é questão de confiança para o restante da temporada. E, Cláudio, não posso deixar de te perguntar, você que acompanhou a partida ontem, né, sobre as movimentações, as manifestações e protestos dos torcedores, faixas, cartazes, gritos. De que se tratava aquela manifestação que, inclusive, foi divulgada nas redes sociais, né? Inclusive, a gente tem imagens nesse momento aqui. Foi um protesto, justamente essa faixa Conselho Destituição da SAF, porque na próxima segunda-feira, dia 9 de março, à noite, no estádio Orlando Scarpelli, tem uma reunião importante do Conselho Deliberativo do Figueirense que vota a homologação ou não dos membros da SAF. A não homologação vai caracterizar o que está escrito nessa faixa. Destituição. A cobrança do torcedor é justa porque dentro do futebol o Figueirense vem definhando. Sexta-feira tem uma provável e encaminhado rebaixamento da equipe do Figueirense diante de uma improvável, reunião de resultados. Figueirense tendo que vencer, Marcílio Dias tendo que perder, mas o Joinville não demonstra essa capacidade de auxiliar o Figueirense na manutenção. E aí a cobrança do torcedor que está tendo jogo a jogo e ontem não foi diferente, pedindo a destituição dos membros da SAF. Seguimos acompanhando essa situação também. Agora a gente fala sobre o outro time da capital, isso porque o Avaí entra em campo hoje pela Copa do Brasil também. O Leão da Ilha tem pela frente o Porto Vitória do Espírito Santo. Uma partida importante para esquecer as eliminações, na verdade, no Catarinense e também embolsar aí uma bela grana. Dá só uma olhada. Depois de uma eliminação dupla para o Camboriú no Catarinense, nas quartas e na Taça Sesc, o Avaí precisou recuperar as forças e focar na Copa do Brasil.
A equipe azurra vai enfrentar o Porto Vitória, do Espírito Santo, equipe estreante no torneio. A Copa do Brasil é a segunda competição mais importante do país e também pode ajudar e muito financeiramente o clube da capital. Por ser um time de Série B, o Leão da Ilha estreia na segunda fase da competição e já recebeu mais de R$1.300.000. Caso elimine o Porto Vitória hoje, vai embolsar R$1,5 milhão, totalizando mais de R$2.900.000. O técnico Cauã de Almeida não vai poder contar com Del Piage, Pedro Cuiabá e Quaresma, que estão no departamento médico. Gabriel Dias e Igor Bom estão em transição física e o jovem Taylon é uma dúvida. A bola vai rolar a partir das 7h30 da noite na ressacada. Cláudio, dessa partida o Avaí precisa vencer, né? Depois dos últimos episódios e também para garantir esse dinheiro para o caixa. Importante para a questão financeira e também da retomada de confiança do Leão. Você viu aí na matéria, né? E a Susan colocou, o Avaí tem alguns desfalques ainda, mas o importante é que também ganhou opções. O Avaí fez contratações e uma delas deve jogar. A gente tem um mistério na escalação do Avaí, mas o campinho na tela vai ajudar a gente a tentar desmistificar esse mistério e a gente está colocando, inclusive, aqui nesse campinho, a possibilidade de uma estreia, de uma contratação que o Avaí tinha de lacuna pelo lado direito, Wesley Gasolina, né? O jogador lateral direito contratado. O Avaí tinha problemas nesse setor porque o Alisson não se firmou, o Gabriel Simples também não. A manutenção na zaga do João Maestro com o Baldini, que vem sendo a revelação do Avaí, e o DG, experiência ali pelo lado esquerdo. O meio de campo, que funcionou por enquanto dentro do Campeonato Catarinense, precisa voltar a ter, né, uma aplicação tática, uma intensidade, uma competitividade maior. E no ataque, Rafael Bilu e Felipe Avenatti mantidos, porque ainda as novas contratações, né, o Cristiano, meia, que vem da Ponte Preta, o próprio atacante, que é joia da base do Palmeiras, o Sorriso, vão ficar apenas como opção. Chegaram há pouco tempo e ainda não tiveram a oportunidade de treinamento em encaixe. Importante é o Avaí não fazer o que fez contra a equipe, ou o que não fez, né, contra a equipe do Camboriú. Ser uma equipe que tem imposição ofensiva, que tem aproximação, estava muito espaçado no último jogo e tem agressividade ofensiva, porque tem condições de passar e, como você bem colocou, quase 3 milhões vai ajudar demais. É muito dinheiro, inclusive o técnico Cauã, ele tem feito aí um mistério em relação ao time do Avaí. A gente espera que os treinos tenham feito de fato esse efeito de se reerguer e buscar a vitória, principalmente trazendo esse alívio para o torcedor e para o caixa do time também. Exatamente, até para não trazer pressão também. O Avaí ainda tem a Recopa contra o Figueirense, depois Copa Sul-Sudeste e Série B do Campeonato Brasileiro. Cláudio, obrigada por hoje. Amanhã trazemos então a repercussão desse jogo do Avaí aqui no Esporte. Exatamente, amanhã a gente repercute esse jogo e a galera pode conferir, né, as nossas colunas, tanto do Jornal ND quanto do portal ND+. Até lá, obrigada. Até mais. E hoje à noite a bola vai rolar aqui na tela da NDTV Record. É o jogo de ida da final do Paulistão. Corações acelerados, Palmeiras e Novo Horizontino disputam para saber quem leva vantagem para o jogo da grande final no domingo. Olha só. É o primeiro jogo da grande final. É outro ambiente, é outro mundo. A taça do Paulistão está em jogo. O Alviverde chega à sua 7ª final seguida. E em casa não vai faltar voz para uma torcida que quer esse título a todo custo. Mas no horizonte do Verdão, um time que já mostrou seu cartão de visitas. Com a melhor campanha, a equipe do interior chega à decisão após eliminar Santos e Corinthians. E quer o título inédito. Hoje, a partir das 7:45 da noite. Palmeiras e Novo Horizontino. Futebol na Record, sua paixão em campo. Olha só, por conta da partida, teremos alterações na nossa programação. O Cidade Alerta Santa Catarina começa às 6 horas da tarde, como de costume, mas vai apenas até às 6h30, quando começa o ND Notícias. E às 7 horas da noite, você acompanha o Jornal da Record. Na sequência, todos os destaques desse jogaço entre Palmeiras e Novo Horizontino.
E ontem tivemos o sorteio da Copa Sul-Sudeste, uma novidade aí no futebol brasileiro. Torneio que vai ser realizado após as disputas dos estaduais. A gente teve a divulgação dos resultados aqui dos grupos, né? Tivemos Grupo A e Grupo B, começando aqui pelo Grupo A, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, Novo Horizontino São Paulo, Caxias Rio Grande do Sul, Tombense Minas Gerais, Cianorte do Paraná e aí sim Chapecoense representando Santa Catarina no Grupo A. Já no Grupo B, aí sim temos o time da capital catarinense, começando então o Grupo B, Volta Redonda do Rio de Janeiro, São Bernardo, São Paulo, Juventude do Rio Grande do Sul, América Mineiro, Operário do Paraná e o Leão da Ilha, representando Santa Catarina no Grupo B. Essas equipes devem se enfrentar, mas ainda não há datas definidas. Isso porque a CBF não divulgou esses confrontos. 2 equipes de cada grupo avançam para as semifinais e o campeão conquista uma vaga na Copa do Brasil 2027. Grande expectativa para Avaí e Chapecoense nesse torneio. E começou ontem e segue até hoje o primeiro encontro do Sistema Esportivo Catarinense. A nossa equipe acompanhou o evento e a gente confere todos os detalhes agora, olha só. O evento acontece em São José, na Grande Florianópolis, e discute melhorias e o crescimento da FESPORT no estado. Painéis e palestras abordam políticas necessárias e também os projetos que estão em desenvolvimento. O presidente da Fundação, Jefferson Batista, comentou sobre o momento do desporto em Santa Catarina. A ideia era trazer os dirigentes municipais aqui para que a FESPORT oferecesse todas essas oportunidades que hoje está tendo. Já somos uma referência nacional e ainda mais com os programas e os investimentos, nos tornamos hoje o estado do esporte no Brasil. Uma das palestras é com Wilson Saboia, técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Ele avalia que Santa Catarina é um dos estados com maior potencial na categoria no Brasil. Quando você tem profissionais qualificados, o produto final, que é o atleta, né? Ele está no estado de Santa Catarina e os projetos que tem aqui são projetos maravilhosos, com profissionais totalmente de excelência e isso é fundamental, só que o Brasil é um país continental e a gente precisa disseminar isso em todas as regiões para que a gente possa produzir mais profissionais qualificados. Com JASC para JASC, jogos estudantis e de idosos já programados, o desporto do estado mostra organização. Nós temos um calendário oficial de eventos, desde a formação esportiva até o alto rendimento, desde os jogos escolares até também os Jogos Abertos de Santa Catarina. No passado fizemos um grande Parajasc em Lages, ou seja, o paradesporto também Santa Catarina precisa ter um olhar diferenciado. O encontro segue nesta quarta-feira. Polito, muito bacana, eventos como esse comprovam que a gente mostra todo dia aqui que o esporte de Santa Catarina é referência nacional e vem crescendo cada vez mais, né? Verdade. O pessoal mandou mensagem, vamos dar uma olhada aqui no esporte. Vai lá, Suza. Boa tarde, a melhor equipe de esporte de Santa Catarina, muito obrigada pela mensagem. O campeão será o Barra, pois a Chape teme quando vê uma camisa azul. Saudações, Azurra! Olha aí, um havaiano torcendo pela final do Catarinense. Temos o jogo de volta, né? Já no fim de semana, para saber quem leva a taça do campeonato estadual. E esse torcedor que é havaiano tá torcendo pro Barra. Veremos, né? Valeu, Suza. Valeu, amanhã estamos de volta. Bom dia a todos. Bom dia, até amanhã.